Jesus continua instruindo os seus discípulos. O assunto é a missão de anunciar o reino de Deus. Os discípulos são enviados em nome de Jesus e alertados quanto às dificuldades do caminho. No evangelho de hoje, Jesus prossegue dizendo que o enviado por ele, o discípulo missionário, é um servidor do evangelho. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. É preciso que o discípulo seja como o mestre e que ele seja servidor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, e nós nos lembramos como os fariseus disseram que é em nome do príncipe dos demônios que Jesus expulsa os demônios, quanto mais aos seus familiares. Os discípulos não devem se iludir. Serão chamados de tantas coisas, serão acusados de tantas coisas, difamados. Não tenhais medo deles, diz Jesus, pois nada há de encoberto que não seja revelado. Quem age na verdade, sendo discípulo de Jesus e indo em nome dele, não há o que temer. A verdade brilhará. A verdade, no tempo certo, há de triunfar, porque é verdade de Deus, não é verdade individual. Nós não nos anunciamos a nós mesmos, anunciamos o reino do Pai. Esta verdade é eterna e perdura para sempre. Nada há de escondido, de encoberto que não seja revelado. Nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Com esta passagem, Jesus diz que a mentira não prevalece e que não há lugar para a mentira na missão de anunciar o reino de Deus. E nós não anunciamos uma fábula, uma historinha inventada. Nós não anunciamos algo que nós arquitetamos. Anunciamos Cristo, crucificado, ressuscitado. Anunciamos o reino do Pai. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Meu irmão, minha irmã, que palavras encorajadoras essas de Jesus. Ser cristão não é fácil. Em todos os tempos da história, a igreja foi perseguida, desde as origens. Houve martírio, perseguição, mentiras e calúnias contra os discípulos do Senhor. Hoje não é diferente. Existe um movimento na sociedade, na cultura atual, contrário ao cristianismo. Existe intencionalmente um movimento para desmoralizar a igreja e para levar os homens e as mulheres a desacreditarem em Jesus Cristo. Não nos iludamos. Existe muita força contrária ao reino de Deus, mas nós não nos abalamos, seguimos na missão. Confiantes no Senhor, não tenhais medo. Mas ele precisa de pessoas corajosas. Você tem coragem de testemunhar Jesus aí aonde você está? Aqui onde eu estou? Com as pessoas com as quais eu convivo? Sobretudo nós, padres, não podemos nos acovardar. Rezemos uns pelos outros. Todos nós
Pelo batismo, somos enviados em missão pelo Cristo. Confiemos nas palavras dele, colaboremos com ele. Nesses tempos desafiadores, façamos uso de tudo o que for possível para pregar a verdade. Há muita mentira no mundo, muita gente enganando, roubando, até em nome de Deus, criando igreja em nome de Deus para extorquir dinheiro, enganar pessoas, plantar na consciência das pessoas mentiras. Sejamos corajosos para anunciar a verdade, para denunciar o erro, a enganação, a mentira, a roubalheira, a desonestidade. Deus nos ajude a sermos pessoas coerentes. À medida em que nos dispomos a ser colaboradores de Cristo na missão, devemos também nós ir convertendo cada vez mais o nosso coração. A conversão para sermos discípulos, a coragem do Espírito em nós para sermos missionários. Deus possa contar com a generosidade do nosso sim.